Era uma vez uma infinidade de torres que começaram a aparecer em todo o mundo. Ninguém sabia a razão por trás desse fenômeno, mas, de acordo com os relatos das pessoas que estavam presentes, a torre tinha uma semelhança impressionante com contos míticos, como se alguém tivesse reescrito essas histórias. Alguns indivíduos ficaram encantados ao encontrar heróis dos mitos, mas tudo se voltou contra a humanidade. Masmorras e monstros começaram a surgir ao redor da torre. Para proteger o mundo dessas criaturas, as pessoas começaram a estudar a torre e a limpar as masmorras, o que lhes rendeu o título de aventureiro subterrâneo. Quando Eungun era criança, os aventureiros que ele via na televisão eram extraordinários para ele. O garoto estava encantado com a televisão, ansioso para ver seus amados heróis. Esses aventureiros salvavam as pessoas com sua força formidável, e todos sabiam seus nomes. O garoto olhava para os aventureiros com admiração, observando-os com a boca aberta. Portanto, An decidiu que ele também se tornaria um aventureiro e salvaria o mundo, assim como eles. Em busca da realização de seu sonho acalentado, o jovem surgiu como que amaldiçoado. Ele mergulhou no estudo de vários volumes dentro dos limites de sua câmara, achando tudo intrigante e cativante. Dia após dia, a compreensão de An sobre mana e mutações aumentava. O rapaz se dedicou a aprender desde sua infância até a juventude. Depois de devorar todos os livros associados aos aventureiros, An tomou a decisão de fazer os exames de admissão. An Yangmin, pertencente ao 27º grupo, passou com sucesso no exame escrito e alcançou o primeiro lugar, permitindo que ele fosse admitido na prestigiosa Academia de Aventureiros, reservada exclusivamente para a elite. Um fato que encheu An de imensa alegria. O jovem compreende que, finalmente, seu sonho acalentado será realizado e ele também poderá assumir o papel de um aventureiro subterrâneo. A Nilma alcançou a 274ª posição durante seu segundo ano de estudo no semestre inaugural. O rapaz está ciente de que, por mais que se esforce, há muros diante dele que ele não consegue superar. Apesar de seus esforços sinceros e treinamento rigoroso, seu corpo permanece obstinado. Sem querer atender à sua vontade, An experimenta um profundo sentimento de desolação, pois não possui nenhuma habilidade exclusiva dos aventureiros. Consequentemente, o rapaz decide tirar uma licença acadêmica e se confinar em seu quarto, abandonando seu único sonho de se tornar um aventureiro, que antes ardia dentro dele. O rapaz senta-se em seu laptop, saboreando uma iguaria comprada em uma loja, enquanto contempla que, se tivesse sido 2 anos antes, seus colegas já estariam no 3º ano. Em vez de perseguir incessantemente um sonho inatingível, An começou a criar contos fictícios. A saga de um espadachim que atravessou o horizonte, a crônica de um caçador que passou uma vida inteira na floresta da mortalidade e a narrativa daquele que forjou a magia. Aquilo que An não conseguiu realizar na vida, ele manifestou em suas histórias. An compõe o capítulo final de seu último conto, aceitando com relutância que toda história deve chegar ao fim. Ele decide concluir a narrativa depois de se entregar a uma breve pausa para dormir. Cansado e consciente de sua fadiga, o rapaz se retira para a cama. Ao ligar a televisão, Anton assiste ao noticiário, ansioso para ouvir as últimas atualizações. O apresentador do noticiário informa que a única aventureira divina da nação, Raquel, concluiu sua missão nos Estados Unidos e está retornando à Coreia. A maioria das ameaças foi vencida, promovendo um senso de harmonia global entre as pessoas. A soberana das habilidades divinas, Raquel, está fazendo seu retorno triunfante. Raquel possui uma juventude notável, cativando a admiração de An por ter se tornado uma aventureira em uma idade tão precoce. Enquanto isso, ele se pergunta por que ela não tem nenhuma aptidão especial. O jovem rapaz pode afirmar com segurança que trabalhou mais diligentemente do que qualquer outra pessoa. A frustração brota dentro de An, e ele anseia por deixar de lado esses pensamentos, pois eles não são mais relevantes para ele. O mundo procura uma nova célula para construir uma torre, e então o mundo descobre a hora e o local perfeito, conforme descrito no romance. O que pode ser aplicado à torre? O mundo cria a torre na mesma hora e local dos eventos. An acorda de manhã e ouve um barulho. Ele se esqueceu de desligar a televisão. As notícias relatam uma ocorrência sem precedentes. 5 novas torres foram erguidas no país, com nomes como Horizon Slashing Blade, Harbinger of Evil e Black Divine Screw. An está em um estado de pânico. Notícias posteriores revelam que, quando eles pensavam que estavam se aproximando da paz, novas torres e masmorras surgiram. Atualizações urgentes ressoam, pois mais 2 torres foram descobertas, elevando a contagem para 7. A associação especula que essas torres serão do mais alto nível. An percebe que a notícia está mencionando os nomes dos heróis de seu romance, e não pode ter sido mera coincidência, pois esses nomes são incrivelmente familiares para ele. Apressadamente,
Anne corre para o laptop e o abre, apenas para descobrir que seu romance desapareceu. Até mesmo todas as cópias originais que ele mantinha em seu catálogo desapareceram. Esta noite, a administração fará um anúncio sobre essas novas torres. A associação prioriza a estabilização das masmorras. Anne sente como se ainda estivesse em um sonho. De repente, uma tela azul aparece diante de Anne. A tela o informa que o romance do garoto, intitulado The Century of Turmoil, foi escolhido pelo mundo. A torre desse magnífico romance está em processo de criação. O garoto não consegue acreditar. Anne pede uma explicação. Cada palavra é dita mais lentamente do que a anterior. A tela explica que o mundo criou uma torre usando seu romance. O garoto percebe que seu romance foi roubado. A tela exibe os atributos de Anne. O nome é Anne Oldman. A classe é o autor de histórias. O título é o verdadeiro governante das 7 torres. A habilidade única de imersão em um status emaranhado. Os arquivos que continham os romances de Anne desapareceram, e as notícias anunciavam torres com os mesmos nomes dos heróis de seus livros, e não apenas uma ou duas torres. A tela informa que uma nova habilidade de classe exclusiva foi descoberta. Anne adquiriu uma nova habilidade. Imersão. Será que o garoto obteve uma habilidade única e exclusiva de sua classe? Será que uma pessoa sem talento conseguiu adquirir uma habilidade única? Com a ajuda dessa capacidade, dessa habilidade, Anne poderá assumir o papel de um tipo ofensivo. Anne se entregou ao excesso. O jovem acredita que estava enganado. Anne não sabe quantas milhares de vezes ele tentou nos últimos dias, mas ainda está longe de adquirir a habilidade. A ativação da habilidade de imersão parece impossível. O alvo da imersão não é um humano verdadeiro. A distância até o alvo é muito grande. As emoções do alvo não são discerníveis, tornando a ativação da habilidade impossível. Anne fica furioso devido aos requisitos rigorosos. Ele havia pensado que a habilidade de classe única seria benéfica. O jovem decide visitar a loja para comprar cerveja. Na loja, Anne contempla sua própria capacidade. O objetivo da imersão é descobrir a essência das emoções, valores, pensamentos, julgamentos, tipos de personalidade, desejos e amor para aproveitar esse poder. Como é possível usar esse poder? O jovem se vira e reconhece sua vizinha, Lee Saren, uma estudante com uma habilidade única conhecida como Mundo de Gelo. Eles costumavam ser amigos quando a ajudava a pedido de sua mãe. Além disso, Lee está estudando em sua academia, embora ele quase nunca a veja lá porque ela tirou uma licença acadêmica logo após a matrícula. Anne evitou Saren, temendo que a fofoca tivesse chegado até a garota. Saren sorri e menciona que ela e Anne não se viam há muito tempo. O jovem reconhece que isso é realmente verdade. Lee pega a mão de Anne e pergunta o que ele tem feito ultimamente. Ela percebe o cheiro de álcool que vem dele e pergunta se ele comeu alguma coisa. Anne responde que está apenas comprando algo para comer. Lee o aconselha a comer direito em vez de consumir fast food. Anne dá uma risadinha e pergunta se ela já se adaptou à academia. Lee pergunta se ele quer mudar de assunto e responde afirmativamente. Ela diz a Jungmin que ele é popular na academia e que ouviu dizer que ele recebeu uma oferta da guilda do Castelo Celestial para uma posição desafiadora como analista. O Castelo Celestial está entre as 3 principais guildas do país. Disse que não é possível entrar em uma organização como essa apenas por meio de conquistas acadêmicas. Anne é conhecido por recusar a guilda na qual todos desejam entrar. Anne pergunta se as pessoas ainda se lembram disso. Lee confirma que sim. Lee tenta perguntar algo, mas Anne a interrompe, dizendo que já terminou suas compras e sugerindo que eles saiam. Há uma história que Anne não quer compartilhar com ninguém. Um mundo com o qual ele não tem conexão. A classe da verdadeira autoria revelou a energia de Ever. Essa energia é possuída pelos seguidores de demônios. O que eles estão fazendo aqui? Lee pergunta a Anne o que aconteceu. De repente, um seguidor da energia de Everton entra em colapso. Lee quer ajudá-lo, mas o jovem a impede. A energia negra começa a emanar do homem caído. O seguidor de Everton invocou um lobo sedento de sangue. 2 lobos demoníacos aparecem e intimidam as pessoas. De repente, surge um grupo de indivíduos, inimigos declarados dos 7 heróis, dispostos a fazer qualquer sacrifício para atingir seu objetivo. Eles são seguidores de demônios, fanáticos do romance de Anne. Lee diz que eles devem salvar as pessoas, mas ela se lembra de que o jovem talvez ainda não possua uma habilidade única. Anne declara que irá distraí-los, enquanto Lee ordena que todos sejam evacuados. Anne percebe que a única coisa que pode fazer é fugir. De repente, um lobo se aproxima do jovem, atacando-o e deixando um arranhão em sua bochecha. Anne procura por algo que possa servir de arma. O jovem descobre um reforço e luta contra os lobos demoníacos com ele. Os lobos dobram o reforço. Anne será capaz de resistir ao próximo ataque? O que ele deve fazer? Enquanto isso, Lee protege as pessoas com seu próprio poder. Anne espera poder utilizar sua imersão,
pelo menos por enquanto. Ele se lembra de seu romance, a história que vem escrevendo todos os dias nos últimos 2 anos, aquele mundo e seus heróis. Ele sabe tudo sobre esse livro. O espadachim mais forte do romance empunha uma lâmina que atravessa o horizonte. Anne decide aproveitar seu poder. O jovem tenta ativar sua imersão, mas a diferença de energia é muito grande. O uso dessa habilidade tem 100% de chance de morte. Anne tenta, mas nada funciona para ele. Ele deve escolher outro alvo para a imersão. Anne chama outro personagem e aplica sua imersão. A habilidade é ativada com sucesso. Uma torre é uma fusão de histórias e registros. Por exemplo, se uma torre é baseada na mitologia grega e o governante da torre é Hércules, então tudo o que aconteceu com ele em Legends também ocorrerá na vida real. Neste momento, os heróis dos romances de Anne se tornaram os governantes das torres. Isso significa que todas as pessoas associadas a eles também existem, mesmo que sejam apenas personagens secundários. Anne utiliza a imersão e se transforma em Malon, um simples guardião cujo nome nem sequer foi mencionado no livro. A tarefa do guardião é lutar contra vários inimigos fracos. Anne possui conhecimento suficiente sobre o alvo escolhido, e as condições para usar a imersão foram atendidas. O jovem está confiante de que terá sucesso. Anne luta bravamente contra os lobos demoníacos. A compreensão do jovem sobre o domínio da lança cresce rapidamente e seus instintos de combate melhoram. Anne adquiriu temporariamente algumas habilidades de desvio. Ele mata um lobo, e de seu corpo flui sangue violeta. A visão alarma os outros lobos, fazendo-os fugir. No entanto, o jovem balança e arremessa sua lança improvisada em um deles, determinado a não errar. Parece que o perigo já passou. Lin pergunta se todos estão bem. As pessoas lhe asseguram que não estão feridas. Li os instrui a segui-la, com a intenção de evacuar todos rapidamente e ajudar Jungmann. Li ouviu dizer que Anne ainda não tem certas habilidades, mas como cadete da academia, ele certamente sabe o que fazer. Li observa o sangue violeta no chão. Os lobos sangrentos, convocados como seguidores de Everton, foram erradicados. Anne está de pé com armas manchadas de sangue nas mãos, enquanto 2 cadáveres de lobos demoníacos jazem sob ele. A imersão chega ao fim, e Anne desaba, mas um sorriso enche de alegria, pois ele conseguiu usar sua habilidade com sucesso. As habilidades de combate do primeiro nível foram dominadas com maestria. Em breve, Anne aprenderá a utilizar os músculos de sua parte superior do corpo. Ele exerceu muito mais força do que poderia suportar, e pode haver consequências adversas do aumento forçado de poder. Anne sente uma dor intensa. Lai pergunta a seu companheiro se está tudo bem e indaga se Anne está sentindo algum desconforto. O jovem, deitado no chão, responde que está tudo bem. É apenas uma cãibra muscular porque ele não treina há muito tempo. Lai pergunta novamente se realmente está tudo bem com Anne, ao que ele garante que está tudo bem. Lai pergunta ao jovem quando ele esteve na academia, questionando se ele mencionou não possuir nenhuma habilidade específica. Na opinião de Lai, Anne lutou com bastante habilidade para alguém sem nenhuma habilidade. Anne se levanta e vê os destroços em toda a loja, com respingos de sangue violeta ao redor. O jovem mal consegue acreditar em seus olhos. Será que ele realmente fez tudo isso? Anne olha para suas mãos manchadas de sangue. Será que ele fez tudo isso com suas próprias mãos? O jovem está genuinamente feliz por ter conseguido. Seu corpo se moveu instintivamente após ser encurralado, e seu treinamento na academia não foi em vão. Anne não sabia que a habilidade submersão poderia ser utilizada em personagens secundários. O corpo de Anne pode tomar emprestada a força de qualquer personagem se ele puder suportar o esforço, mas há efeitos colaterais a serem considerados. Y está convencido de que Anne deve consultar um médico, mas o jovem insiste que está tudo bem. Um pouco de treinamento resolverá tudo. Nesse ritmo, Anne não conseguirá usar a submersão. Ele precisa aumentar sua resistência. Anne, totalmente exausto do encontro com os lobos demoníacos na loja, jaz quase derrotado na cama de seu quarto. O som de seu telefone o perturba e ele desliga o aparelho, descontente. Sentindo um pouco de remorso, Anne pega o celular e descobre uma mensagem de Seren, que pede desculpas à amiga. Referindo-se a ele como um nobre, Anne não consegue entender por que ele deveria se desculpar com a garota. Um pensamento surge na mente de Anne e ele anseia por confirmá-lo. O jovem se levanta abruptamente da cama, mas seus músculos doem de forma inimaginável, fazendo com que ele caia no chão, com a cabeça batendo dolorosamente no chão. Por acaso, Anne percebe várias chamadas e mensagens perdidas em seu telefone, que ele havia colocado no modo silencioso. Anne não consegue entender o que está acontecendo. Ele se depara com um artigo online com a manchete Wolves Attack. Academy Cadet Deals with It All. Ataque de lobo. Cadete da academia lida com tudo, com sua própria foto. Anne tem uma conversa telefônica com Saren. A garota expressa seu profundo arrependimento,
admitindo que não queria tocar no assunto porque An não gosta de lidar com a academia. An pergunta como o artigo foi criado em um dia, pois ele não previu que isso se tornaria um problema, considerando que os monstros apareceram fora da masmorra. An diz a Saren que ela mencionou o assunto acidentalmente, portanto, não há motivo para preocupação. O artigo acumulou um número considerável de comentários. Alguns são negativos, criticando Randy por se parecer mais com um desempregado do que com um estudante da academia, ou sugerindo que o monstro mais fraco não merece um artigo separado. Há também comentários expressando gratidão pelo resgate de pessoas e suas famílias pelo jovem. An começa a receber mensagens de conteúdo variado, com algumas pessoas querendo conhecê-lo e outras pedindo que ele não finja ser um herói. Uma mensagem, em particular, é do instrutor de An, perguntando se a habilidade do garoto foi despertada. An se pergunta desde quando ele se tornou tão intrigante para seu instrutor. An conversa com Saren pelo telefone mais uma vez. A jovem pergunta por que ele está em silêncio, ao que An responde que ele está simplesmente perdido em pensamento. An promete oferecer uma refeição a Saren 10 vezes, o que o surpreende um pouco, mas Saren não tem culpa disso. Saren pergunta se ela pode escolher algo caro. O jovem responde com firmeza e desliga o telefone. Agora que o corpo de An ficou mais forte e ele descobriu como utilizar sua habilidade, ele não pode ficar parado. Inicialmente, quando as torres apareceram pela primeira vez, um número incrivelmente grande de aventureiros notáveis tentou confrontar as torres atacantes. Aqueles que obtiveram sucesso ganharam as habilidades de restauração ou obtiveram reconhecimento e atenção do público. Entretanto, agora a dificuldade da torre aumentou, e é quase impossível atacá-la. No entanto, apesar disso, o número de pessoas que querem enfrentar o desafio não diminuiu. Elas continuam a se esforçar mesmo após esses fracassos. Além disso, há um provérbio que diz que uma pessoa pode alcançar o sucesso na vida, mesmo se estiver sozinha. An acha estranho o fato de ninguém ter conseguido entrar na torre do Mestre da Espada, nem mesmo indivíduos de alto escalão. An chega a essa torre e ela parece exatamente como o jovem a descreveu. Portanto, ele deseja examiná-la mais de perto. Inicialmente, An viajou de trem e depois percorreu uma distância considerável a pé. O jovem ficou cansado, castigando-se por não ter treinado o suficiente. Finalmente, An chegou à torre sem se perder. Ele se encontra diante de uma grande pedra na frente da torre. Aproximando-se, ele estende a mão e toca a pedra, sentindo a energia de um dos 7 heróis. Para um herói, é extraordinário testemunhar mensagens e missivas na realidade que antes estavam confinadas a computadores ou em sua mente. De repente, alguém atrás dele pede desculpas, dirigindo-se a An. Um certo homem observa que o jovem está se aproximando da torre pela primeira vez. Ele o adverte sobre o perigo de tocar casualmente em tudo, apesar de sua curiosidade. Ele tem razão, pois é possível receber um convite para a torre simplesmente tocando em qualquer objeto associado a ela. Assim, o feiticeiro se abstém de tocá-los sem uma consideração cuidadosa e garante ao homem que ele não será enviado à torre. Portanto, está tudo bem. Isso é inevitável porque o jovem é extremamente fraco. Podemos considerar isso uma bênção disfarçada? Mesmo que An fosse convidado para a torre, ele só conseguiria escapar. De repente, o título do verdadeiro mestre das 7 torres ressoa na torre. Como resposta, o mestre da torre convida An. De repente, o jovem se encontra em um campo peculiar. Um mestre da torre, Eden, está sentado em sua sala e observa An na tela. Ele o considera um mero tolo e não consegue entender por que o jovem está vagando pela torre. Isso lhe parece estranho. Eden examina a mana de An e conclui que ele é um mero mortal, mas isso o incomoda. O mestre da torre acredita que An está escondendo algo e deseja descobrir a verdade. Eden decide convidar An para uma conversa na torre. A espada que rasga o horizonte faz um convite a An, chamando-o para o primeiro andar da torre. Diante de An, uma nova tarefa se desenrola. Tipo, Tower Challenge dificuldade. Monstros desconhecidos de nível catástrofe despertarão em 1 hora, e ele deve subir do primeiro andar antes que eles ataquem, com uma recompensa indeterminada à sua espera. O aumento da concentração de mana estimula o sistema respiratório de An. A onda de monstros se manifestará em breve, restando menos de 1 hora. O jovem compreende que seu fim está próximo. Um indivíduo comum, sem habilidades de combate, entrou na torre, uma ocorrência sem precedentes. An fez um esforço tremendo para subir na torre, mas a conclusão é que ele é um atacante competente. Um rótulo humilhante que ele adquiriu depois de garantir a última posição no teste prático. Mesmo que An despertasse uma habilidade única, ele seria incapaz de atacar a torre. Diante do herói, uma tela se materializa, servindo como um canal de comunicação com o Ed. Na tela, está escrito que a mão permanece enraizada como uma estátua,
com uma expressão de desespero gravada em seu semblante. O mestre da torre reduziu o nível de dificuldade o máximo possível. Ele convidou-o a entrar na torre, mas esse desenvolvimento ainda o abalou profundamente. Eden comenta que An é um aleijado, apenas afortunado o suficiente para progredir até aqui. An fica surpreso com a capacidade do mestre da torre de diminuir os desafios, ao que o mestre responde que essa é a sua torre, e somente ele determina o grau de dificuldade de sua travessia. As palavras do Eden tocam o coração de An, que percebe que ele é a própria personificação da torre. Eden pergunta se o jovem o conhece. Certamente, An conhece Eden, pois foi ele quem o criou. An pode revelar essa informação? Esse Eden em particular pode ser diferente daquele que o garoto conhecia. Inicialmente, An precisa se certificar. Eden escreve que, em poucos dias após a existência da torre, ele ganhou um renome considerável, e ficar excessivamente famoso cansa. A partir dessas palavras, An compreende que esse é de fato o Eden que ele imaginou. Eden é o chefe entre os 7 heróis, um personagem que personifica o próprio An, desprovido de qualquer talento. Um garoto hábil em manejar uma espada, mas sem habilidade na manipulação de mana. Eden despertou sua mana com a orientação de seu professor, encontrou companheiros e embarcou em uma jornada para o castelo do demônio. Depois de sair vitorioso sobre os demônios, ele se tornou um herói reverenciado por todos. Eden é mais do que uma mera personificação do sonho de An, e é por isso que ele é o personagem mais querido do garoto. An sorri e mal consegue acreditar que está conversando com o protagonista do romance que ele mesmo escreveu. Eden fica irritado e pergunta se An o está ouvindo, indagando sobre o sorriso peculiar em seu rosto. Eden revela que convocou An e diminuiu a dificuldade. Portanto, o garoto deve encontrar seu próprio caminho. Eden deseja sucesso a An. An implora a Eden que não vá, mas seus apelos não são ouvidos. O garoto é deixado sozinho, sem outra escolha. Se An não fosse capaz de lidar com a situação, a torre não o teria convocado. Faltam 50 minutos para o aparecimento dos monstros do nível catástrofe. An se encontra dentro do reino de seu próprio romance, portanto, deve haver uma maneira. De repente, um dragão sobrevoa o garoto e, em 50 minutos, todas essas criaturas monstruosas lançarão um ataque simultâneo. Felizmente, o dragão não percebe o garoto, mas se An for lento, ele morrerá. An precisa descobrir rapidamente seu paradeiro. Solo úmido, cercado por prados verdejantes. Por meio de investigação, An reúne informações sobre sua localização. De repente, An pisa em algo. Baixando o olhar, o jovem vê várias tábuas espalhadas pelo chão. Ele supõe que sejam fragmentos de espadas de madeira, mas não tem certeza se pode manejá-las, pois as lâminas têm uma aparência estranha. De repente, o rapaz percebe uma gravação em uma das espadas com o nome Ed. Ela serve como uma pista adicional. Não podem existir erros. An descobre um registro sobre o primeiro andar da torre. É o lugar do capítulo inicial do livro, onde o garoto sem talento despertou o gênio dentro de si. O campo de treinamento do Eden. Assim, o despertar do Eden tornou-se parte da torre, a partir do prelúdio. An se pergunta por que ele se encontra exatamente neste capítulo, considerando que o Eden afirmou ter diminuído a dificuldade. Mesmo que An tenha conhecimento de combate, será que uma pessoa como ele pode realizar tal façanha? Por mais preparado que esteja, An acredita que o sucesso o aguarda. Quanto mais o garoto se concentra em seus fracassos, mais tempo ele desperdiça em vão. An mergulha na terra e descobre algo significativo. O rapaz descobre uma planta que parece repulsivamente grotesca. Essa flora requintada, com grande probabilidade, aumentará permanentemente sua capacidade mágica em Para An, é um autêntico jackpot. A planta possui fibras de cocô entrelaçadas como couro, o que a torna um espécime extremamente raro de ervas espirituais, florescendo apenas em locais imbuídos de mana intocada. Hans encontra aproximadamente 50 espécimes dessas plantas, embora sua descoberta tenha sido árdua. Talvez os jovens consigam descobrir ainda mais desses tesouros botânicos. Como elas se assemelham a fibras, é improvável que alguém já tenha pensado em sua comestibilidade. Hans se esforça para compreender se é realmente seguro, mas consome a planta. A erva tem um sabor extremamente amargo, um fato que An esquece completamente, pois ela simplesmente não é comestível. An, com seu paladar perspicaz, exibe grande delicadeza quando se trata de comida, e seu corpo rejeita veementemente a ideia de ingeri-la. A chegada dos monstros está a apenas 45 minutos de distância, e Oldman tenta recuperar a compostura e consome a planta. Lágrimas escorrem por seu rosto, pois ele pode morrer e, portanto, o sabor não tem importância. O tempo está se esgotando para o jovem rapaz,
e ele deve devorar o máximo de plantas possível. Faltam apenas 15 minutos para a chegada dos monstros. Quantas plantas An já consumiu até agora? 20? 40? Ele não consegue se lembrar. Sem dúvida, ele deve ter consumido ainda mais, pois tem uma sensação de saciedade iminente. O sangue escorre do nariz de An e ele sente como se seu estômago tivesse sido virado do avesso. A percepção de mana se intensifica, acompanhada de uma maior resistência à tensão do uso de mana. O equilíbrio de seu corpo foi interrompido. O objetivo de An era adquirir uma quantidade suficiente de mana, e agora ele despeja todo o seu reservatório nessa espada de madeira, assim como Eden fez. Enquanto isso, Eden fica de olho em An, observando que o garoto está ciente das fibras de cocô de couro trançado. Eden testemunhou An cavando o solo de repente consumindo as plantas para aumentar sua mana. Eden não consegue compreender como An deduziu esse curso de ação, já que essa planta em particular não existe na Terra. Eden supõe que An deve ter tido um conhecimento prévio sobre essa torre. An decide encarnar Derry Marsh, que era o professor de Eden. Derry era uma maga de uma família real em um pequeno reino. Depois de perder seus companheiros durante a conquista demoníaca, ela começou a viver fora da cidade, onde conheceu Eden. Naquela época, Eden se machucava com frequência devido à sua inexperiência no uso da mana. Derry sentiu pena de Eden e o ensinou a controlar a mana. Logo depois que a mana de Eden se estabilizou, Derry, muito feliz, tornou-se um professor de magia nesse vilarejo, tornando-se o primeiro mentor de Eden. An embarca. Em sua imersão, o jovem preenche todos os requisitos para se imergir no mago de alto nível. A mão de Derry Marsh é infundida com bênçãos mágicas. Eden observa que a mana se parece com a de seu professor e não consegue entender como isso é possível. A mana que emana é purificada e se acumula no coração de An. Ela flui de seu coração para as pontas de seus dedos. A mana está se esgotando de forma crítica. Finalmente, todo o mana é derramado na espada de madeira. Uma profunda anomalia ocorre no coração de An, pois a utilização excessivamente alta de mana leva a distúrbios em todo o seu corpo. Eden se pergunta sobre a identidade de An, pois ele possui a capacidade de manipular a mana. Não que An não tenha medo da morte, mas, em vez de sucumbir à morte sem ajuda, escolher perecer depois de fazer todo o possível para sobreviver é exponencialmente superior. An se sacrifica pelo bem de sua arma e encontra seu fim. Uma reportagem ao vivo está sendo realizada perto da torre. O repórter conta que vários aventureiros se reuniram aqui. Já se passaram 2 semanas desde o surgimento da torre, mas ninguém recebeu o direito de entrar. Será que eles testemunharão a chegada de um herói capaz de atacar a torre e impedir a invasão dos monstros? O repórter se aproxima de um determinado aventureiro, presumindo que ele seja uma celebridade, o que de fato acontece. A repórter quer entrevistar o jovem, que concorda de bom grado. A repórter menciona que já se passaram 2 semanas desde a construção dessa torre e pergunta ao aventureiro o que ele acha da probabilidade de aparecer alguém hoje que possa atacá-la. O aventureiro declara que isso é impossível. De fato, é verdade que essa torre está conectada a uma espada, mas ninguém conseguiu desvendar seu mistério. As pessoas ao redor da torre são informadas de que o primeiro andar foi liberado. Será que isso é possível? É claro que é apenas o primeiro andar, e apenas 14 dias se passaram. Um repórter especula que a pessoa que limpou o chão possuía a habilidade certa, ou que a entrada foi concedida por algum motivo. Outro repórter sugere que essa não é uma das torres iniciais, portanto, é improvável que abrigue um guerreiro notável, deixando espaço para o surgimento de um recém-chegado excepcional. De repente, a repórter se apressa em direção à entrada para garantir a primeira entrevista e acidentalmente pisa na mão que está dormindo. A donzela fica maravilhada com o sono profundo de An, mesmo depois de ter pisado nele acidentalmente. É uma maravilha para ela, pois momentos atrás não havia ninguém por perto. A repórter pensa se deve ou não acordar o rapaz, mas de repente seus colegas a chamam e ela corre para se juntar a eles. An acorda e percebe que está deitado do lado de fora. De repente, An começa a ouvir uma voz. A voz pergunta se An finalmente acordou, embora tarde, pois todos já partiram. An reconhece a voz como a de Eden. An pergunta como Eden pode falar do outro lado da torre. Eden afirma que isso é de fato possível. An fica insatisfeito com uma resposta tão breve. Eden esclarece que a única pessoa que pode falar com ele de dentro ou de fora da torre é An. An pergunta por que isso acontece. Eden diz que ele mesmo está curioso sobre isso. An pensou que Eden saberia de tudo, por fazer parte da torre, mas parece que ele estava enganado. Eden diz que, independentemente disso, An tem se saído bem. Eden acredita que ter alguém como An como companheiro pode ser um problema, mas ele diz a An que, enquanto o rapaz estiver ao seu lado, ele não se sentirá sozinho. An se despede de Eden,
dizendo que está na hora de ele partir. Mas Eden gosta de conversar com An e diz que irá atrás do garoto. An pergunta a Eden o que ele disse. Eden o aconselha a continuar com o mesmo espírito. An não entende o que há de errado com seu corpo. Ele está transbordando de mana, e sua mana aumentou 6 vezes. O garoto fica maravilhado com o fato de ela poder aumentar tão rapidamente, e adquiriu 7 novas habilidades. O garoto se alegra com seu progresso. De repente, Eden o chama de simplório. An lhe pede para dar um aviso antes de falar. Eden chama An de covarde. An afirma que qualquer um pode ser pego de surpresa se o herdeiro começar a falar. Eden diz a An que lhe deu mais do que apenas habilidades e pede que ele observe seus atributos. An diz que acabou de olhar para eles. Eden exige que o garoto dê outra olhada em seus atributos. An examina seus atributos e fica agradavelmente maravilhado. Ele está simplesmente surpreso com o que vê. Essa reação era esperada pelo Eden. An não tem mais nenhuma limitação no uso de mana. An decide testar suas novas habilidades e capacidades e se dirige ao centro de treinamento. De repente, uma lata de refrigerante se estilhaça na frente de An. Ele ouve a voz de Eugel, chamando-o de degenerado e mencionando que eles não se viam há muito tempo. Eugel pergunta por que An decidiu aparecer somente agora. An não consegue entender a presença desse miserável Eugel. An e Eugel são colegas de classe de Jungmin, e este último possui uma habilidade rara e extraordinária. Eugel propõe outra batalha de treinamento. Eles já lutaram antes, e An sentiu o gosto da derrota. Eugel temia An até certo ponto devido à sua pouca inteligência, mas agora ele não vê nada de excepcional nele. Eugel rótula An como um botânico diabólico e implora para que ele não se intrometa com os mestres. An nunca previu cruzar o caminho de Eugel novamente. Eugil afirma que derrotará An com apenas um golpe. An tenta dizer algo, mas Eugil o interrompe e o agarra pelo colarinho. De repente, um homem se aproxima e pergunta sobre a briga em andamento. Ele nota a insígnia da academia em Eugil e comenta que as crianças desta época se tornaram totalmente tolas. Esse homem atende pelo nome de Choi Banyon, e Eugel não quer que ele perceba sua presença. Assim, ele joga An de lado e vai embora, dizendo ao garoto que ele teve sorte, mas que eles se encontrarão novamente. An entende que precisa se conter e se concentrar em descobrir sua verdadeira força. Eden diz a An que Eugel é de fato um pária e que ele deveria ter pelo menos batido na nuca de Eugel. Eden pergunta se An deixará Eugel ir embora facilmente. An responde que é fácil para Eden dizer isso, mas esses imbecis não o incomodam. No momento, o foco principal de An é descobrir sua própria força. Os portões se abrem e An se encontra na área de avaliação de combate. Ele escolhe o nível mínimo de dificuldade. Eden pergunta por que An está agindo com calma depois de selecionar o modo mais fácil. An explica que eles ajustarão o nível de dificuldade apropriado com base em suas habilidades e magia, independentemente de sua escolha. É importante fazer as coisas devagar e com firmeza. O monstro mais fraco, Galbat, de nível F, aparece. An seleciona uma espada como sua arma. Ele sente seu corpo se tornar tão leve quanto durante o uso da imersão. An está curioso para ver o quanto ele mudou. O garoto derrota o Golbat em 3 segundos, superando seu recorde anterior de 32 segundos. À medida que o recorde melhora, sua velocidade aumenta. An fica feliz com sua vitória. Eden o aconselha a não ficar complacente. An concorda, reconhecendo a importância de se manter vigilante. Outro monstro aparece diante de An. O garoto decide se concentrar e dar tudo de si. Eugel percebe que as pessoas estão fazendo barulho perto da tela e vê Choi Banyon entre elas. Finalmente, eles se encontram. Uma oportunidade para Eugel ter uma conversa com Choi. Eugel se aproxima do professor e expressa seu desejo de aprender com ele. Ele pergunta se Choi poderia assistir a um vídeo de sua batalha de treinamento. Choi responde que seria um desafio, mas que acabou de encontrar um amigo interessante. Eugel está curioso para saber quem chamou a atenção do professor e vê An. Choi se dirige a An pelo microfone. Eugel grita para o professor que ele é melhor do que An. A câmara virtual na qual An entrou governa todos os 5 sentidos. Às vezes, a tarefa pode ser suportar muitas horas em um frio extremo. A pessoa pode até sentir profundamente o medo da morte. Por isso, a maioria dos participantes do teste sucumbe ao medo intenso. Eugel não consegue entender o que há de errado com An. Ele poderia ser completamente destemido? Os horrores não o afetam nem um pouco. Os participantes sempre tentam evitar o terror e lutar contra ele. Choi se pergunta se An é destemido ou simplesmente ignorante. Choi diz a An pelo microfone para se aproximar um pouco mais do monstro,
pois assim ele poderá ver seus pontos fracos. An não consegue entender o que Choi está discutindo. Será que ele realmente espera que An se aproxime de um monstro tão aterrorizante neste momento? Mesmo assim, An decide prosseguir e percebe algo no pescoço do monstro. An supõe que deve ser o ponto fraco. Reunindo sua força, ele canaliza todo o seu poder para o ataque e dá um golpe no ponto vulnerável da criatura. A batalha durou 4 minutos e 50 segundos. An sai vitorioso sobre o Lobo de Ferro. O público está encantado. Choi está eufórico, enquanto Eugeo está um pouco perplexo com o que acabou de acontecer. Eugeo mal consegue acreditar que a pessoa diante deles era realmente a Yogi. Choi pergunta a Eugeo se ele conhece esse jovem. Eugeo responde que o conhece até certo ponto. An, exausto, sai da sala de treinamento. Eden pergunta se o jovem se cansou tão rapidamente. Eden chama An de fraco, mas reconhece que, para alguém fraco, ele teve um desempenho admirável. An pergunta se isso é um elogio ou um insulto. A verdade é que An teve um hiato de 2 anos e seu físico é bastante fraco. Se ele tivesse treinado seu corpo, teria sido mais fácil para ele entregar a submersão. An poderia submergir Eden, mas ele está confiante de que certamente não se submergirá em uma personalidade tão arrogante. Choi se aproxima de An e diz que já observou-a antes e acredita que o jovem teve um desempenho admirável. Choi percebe que o estilo de espadachim de An se assemelha ao de um acadêmico. Então ele pergunta se An é um aluno. An pergunta sobre a identidade de Choi. Choi explica que ele é apenas um representante da academia e, de repente, Eugeo se aproxima por trás de Choi. An menciona que costumava frequentar a academia, mas que atualmente está em licença acadêmica. An expressa sua insatisfação com os métodos de ensino inadequados dos instrutores da academia. Choi pergunta se os instrutores exibem uma discriminação tão flagrante em relação aos alunos, mas Choi acrescenta que isso é uma sorte e propõe que An se torne seu professor. Ao ouvir isso, Eugeo fica muito irritado. Choi se propõe a ensinar a An não apenas o manejo da espada, mas também o combate entre An e An ou até mesmo técnicas de lança e qualquer outra coisa que o jovem deseja aprender. An fica surpreso e supõe que Choi tem um título de mestre de tudo, mas ele descarta essa possibilidade e recusa a oferta. Choi pergunta se An não confia nele e afirma que o fará acreditar. Choi deseja estudar An pessoalmente e determinar o que melhor lhe convém. Choi se esforça para se aprofundar na mente de An. Choi investiga a mente de An, mas não percebe nada de extraordinário na magia do jovem. Enquanto isso, An sente uma dor insuportável e se esforça para respirar. Ele não consegue entender o que exatamente Choi está fazendo e por que ele o está atacando especificamente. Essa situação enfurece An. Ele percebe que precisa obrigar Choi a deixar seu corpo o mais rápido possível. A magia do herói defende An, lançando um contra-ataque contra seu adversário. Choi observa que esse jovem é muito intrigante. An descobre que o indivíduo que penetrou em sua mente não é outro senão o pai do aventureiro Choi Baemon. A magia de Choi acaba sendo muito mais potente do que imaginava. An considera Choi um mero monstro comparado a ele. Choi conclui sua investigação sobre o jovem e sugere que ele se torne seu discípulo. Eugeo observa o desenrolar dos eventos, como sempre faz. Em sua opinião, Eugeo acha que trabalha mais e é mais talentoso, mas toda a atenção está voltada para An. Choi comenta que An teve sorte. No dia seguinte, An apenas descansa no computador. Choi lhe disse que precisava preparar algo, então An deveria fazer uma pequena pausa, pois quando as sessões de treinamento começarem, An implorará por misericórdia. Entretanto, de acordo com a crença de Choi, o treinamento não terminará se o jovem morrer. An decide reunir suas forças e coletar informações por enquanto. De repente, ele se depara com a notícia de que todos os instrutores da academia foram demitidos e suspeita que Choi esteja por trás disso. Além disso, o jovem vê o prêmio que foi preparado para o vencedor do concurso de fabricação de poções, que nada mais é do que uma pedra. Eden afirma que não se trata de uma pedra comum, mas sim de Bastion, um mineral raro encontrado na Arca da Ruína. O Bastion é um fragmento antigo, prova da existência de Deus. Embora a família real valorize muito esse mineral e o compre todos os anos, eles só conseguiram coletar 30 quilos. Esse é o valor desse mineral no romance de An, embora na realidade ele se assemelhe a uma pedra comum. Eden fica irritada por An se referir ao Bastion como uma pedra comum, já que ele é tão valioso. E quem teve a ideia de torná-lo um prêmio no concurso? Eden pergunta a An se ele tem a habilidade de preparar poções. An confessa que o relacionamento deles não tem sido amigável desde o início. Eden declara que, a partir desse dia, iniciará uma preparação infernal, pois quer que An vença o Bastion a qualquer custo. An está em estado de choque,
pois falta apenas uma semana para a competição. Os remédios, também conhecidos como poções, são itens usados para curar os feridos. Eles são benéficos e convenientemente portáteis. Entretanto, entrar na academia de fabricação de poções é uma tarefa formidável. Se você conseguir preparar até mesmo poções de baixo nível, será cobiçado por várias guildas. An consegue preparar poções em sua primeira tentativa e fica maravilhado com sua façanha. O jovem atinge o primeiro nível de maestria em alquimia imperial. An prepara uma poção de restauração, uma poção bastante comum que alivia a fadiga, acelera a regeneração e cura rapidamente ferimentos leves. Depois daquele dia, An mergulhou na companhia de um alquimista de baixo escalão por 2 horas. Se houve algo que ele não levou em conta, foi o fato de que Eden é um trabalhador extremamente diligente. Eden sempre exorta An a trabalhar incansavelmente até seu último suspiro. An sentiu como se sua mente fosse explodir com o peso dessas ideias profundas. Pessoas ilustres, incluindo o filho do mestre Reynolds, prestigiaram a competição. Dizia-se que mestres experientes não podiam participar, mas todos eles se reuniram aqui. An não achava que o mineral enigmático os cativaria. Enquanto os aventureiros retiravam vários materiais das torres e masmorras, os artesãos os moldavam em artefatos maravilhosos. A associação só concedeu o título de mestre artesão a 38 indivíduos, dos quais selecionou os 8 melhores e lhes concedeu o prestigioso título de mestre artesão. An está relutante em voltar para casa de mãos vazias. Eden sugere que, se An tem tempo para pensar em outros participantes, é melhor ele ler um livro, já que seu objetivo é o Bastion. An se cansa de Eden e decide consumir outra poção. De repente, um jovem se aproxima de An e comenta que nunca o viu antes. O garoto pergunta sobre as poções que estão nas mãos de An. An responde que são poções para aliviar a fadiga. O garoto comenta que o concurso não permitiu que os melhores artesãos participassem, mas ele nunca imaginou que deixariam até mesmo cães vadios participarem. Nesse momento, o garoto é chamado e vai embora. An fica profundamente ofendido com a forma como foi chamado e promete a Eden que vencerá a qualquer custo. Os participantes têm 2 horas para selecionar as ervas e preparar as poções. A batalha começa. Os participantes demonstram uma habilidade considerável, considerando que essa é uma competição entre entusiastas. A competição é equipada com equipamentos caros e de última geração. Todos estão ocupados, absorvidos em suas tarefas, mas o garoto que ofendeu An percebe que An está parado. O garoto supõe que An está aprimorando suas faculdades mentais no meio da competição. No entanto, as ervas devem ser coletadas imediatamente após o início da competição. O garoto decide não interferir e cuidar de seus próprios negócios. Na câmara de treinamento, os trabalhadores estão ocupados com os reparos após a sessão de treinamento de An. O aprendiz Choi é considerado bastante talentoso. Foi então que An conseguiu anular a habilidade de Choi, indicando que ele possui uma habilidade do mesmo calibre ou até maior. Randy se aprofunda em Ariana Pepper, uma discípula direta do alquimista mais eminente do romance. Ariana pode não ter sido a mais astuta intelectualmente, mas se destacou quando se tratou de precisão e controle de mana. Ariana tinha plena consciência de suas deficiências. Ela devorava mais de 100 livros por dia, preenchendo as lacunas em seu conhecimento. Ariana conseguiu herdar a ancestralidade do conhecimento. An absorve o elixir de Ariana para adquirir um vasto estoque de conhecimento. An se encontra em um estado de ausência de peso, imerso em uma biblioteca repleta de volumes de conhecimento. Será que An conseguirá absorver todo esse conhecimento? A disparidade de níveis é imensa, fazendo com que a cabeça de An se divida de dor, mas ele precisa resistir. A mana do herói preenche o vazio de energia mágica, transformando temporariamente em um mestre alquímico, elevando seu conhecimento e experiência. A energia de é muito diferente do que era durante o estudo da alquimia. Eden ainda não está acostumado com as habilidades de An. A tarefa foi cumprida, mas An não teria conseguido nada se não fosse pelo treinamento que recebeu na semana passada. No momento em que An começa a preparar a poção, ele percebe que todos os ingredientes foram levados embora, deixando apenas plantas venenosas. Eden sugere preparar uma toxina. Eden especula que An poderia ganhar muitos pontos ao preparar uma poção capaz de matar até mesmo um monstro colossal. An localiza a planta Stondelopia, um espécime único que induz ao calor intenso quando consumido. As veias derreterão se a flor for submetida a um processo especial. Há também a rara planta Barian, cuja fruta se transforma em uma membrana viscosa quando aquecida, usada para tratar ferimentos externos, mas que é um veneno mortal se ingerida. An está confiante no sucesso de seu empreendimento e começa a coletar espécimes botânicos. De qualquer forma, o jovem precisa de ingredientes com efeitos potentes, e cada gota de extrato dessas plantas venenosas tem a capacidade de extinguir uma infinidade de vidas. É um risco,
Mas An não tem escolha. Reynolds supervisiona o trabalho dos participantes. Um artesão habilidoso na fabricação de venenos, Reynolds percebe apenas poções restauradoras ou remédios parcialmente prontos. Na opinião de Reynolds, ninguém pode se comparar à sua maestria, inclusive o indivíduo que insultou An. De repente, Reynolds percebe e se dá conta de que o jovem não está usando o equipamento, mesmo que isso seja necessário devido à falta de tempo. Enquanto isso, An conjura a mana em suas mãos para extrair o mana do veneno e transferi-lo para a água purificada. Tudo isso sem o auxílio de nenhum equipamento. An até neutraliza o veneno e aumenta suas propriedades benéficas. Em teoria, essa façanha é possível, mas na prática ninguém a conseguiu. Reynolds está intrigado para saber com quem An aprendeu isso. Se An falhar, a potência do veneno aumentará enormemente, fazendo com que não apenas este prédio exploda, mas tudo em um raio de vários quilômetros. Reynolds convoca o supervisor, exigindo a interrupção imediata da competição. O quadro de avisos revela a aparência da poção de um calibre, produzida por An Yeogman. Reynolds fica impressionado com o fato de An ter conseguido criar um elixir tão potente. An sai vitorioso da competição. Ele criou uma Supreme Fire Potion, que aumenta a mana em 1000 e intensifica as chamas em 80%. Essa poção foi preparada pelo garoto usando um método de outro reino. Devido aos ingredientes usados, ela poderia ter sido um veneno letal, mas, por meio de um processo habilidoso, a qualidade da toxina foi alterada. Usando esse elixir, a resistência ao fogo é permanentemente aumentada e a mana é aumentada. Por meio da concentração, a habilidade única de elevou seu nível, reduzindo as limitações no uso de seus poderes. A preparação do elixir levou menos tempo do que o previsto para o jovem. A mana de An havia aumentado. O jovem Reynolds se aproxima de An e o agarra pela garganta. Reynolds diz que não é possível para um novato como An preparar uma poção de tão alto calibre. O jovem pergunta a An se ele está escondendo algo. Reynolds Jr. continua a questionar An. De repente, Reynolds Sr. aparece e pergunta ao filho o que ele está fazendo. O pai diz ao filho que ele o está desonrando e pergunta se ele não tem vergonha. Reynolds Jr. afirma que An é uma fraude. O mestre Reynolds pergunta ao filho se ele acha que o pai é cego. O jovem diz que nem tudo é o que parece. Reynolds Sr. olha ameaçadoramente para o filho, que se curva diante do pai e pede desculpas. O Sr. Reynolds diz ao filho que ele deve se desculpar com o jovem que ofendeu. Reynolds Jr. se curva diante de An e pede desculpas. An lhe garante que está tudo bem. Reynolds Sr., o mais velho, também inclina a cabeça para o jovem, que novamente afirma que tudo está bem. O mestre Reynolds diz a An que o está observando desde o início e que acredita que An criou uma poção extraordinária. Reynolds quer saber quem é o professor de An. An responde que aprendeu sozinho, o que surpreende pai e filho. De repente, um homem de terno se aproxima com um microfone e diz a An que é hora de ele depor. An prossegue. Embora o professor Reynolds não consiga acreditar que esse talento existe em um país tão pequeno, ele considera um jovem promissor. O pai elogia o filho, que promete se esforçar ainda mais quando retornar à sua terra natal. Começa a cerimônia de premiação, na qual o vencedor recebe um troféu e um prêmio. O prêmio é entregue por Choi Byung-jong, o pai dos aventureiros, o que surpreende An. Choi entrega o prêmio a An. An pergunta por que seu mestre está presente. Choi entende que An participou da competição por meio da pedra e que ele também possui a habilidade de fazer poções. Choi pergunta aonde ele estudou alquimia. O jovem responde que aprendeu por conta própria e que essa pedra é de grande importância para ele. Choi não sabia da habilidade de An em preparar poções, e An continua a surpreender seu mestre. Choi pergunta a An se ele entrou para a guilda antes de se tornar seu aprendiz. An responde que não. Choi aponta para a pedra que An ganhou e pergunta se ele participou da competição por esse objeto. An afirma que se trata de um mineral valioso, apesar de sua aparência discreta. An então pergunta a seu mestre se ele conhece alguém acima do nível de mestre artesão. Choi afirma que nenhum deles será incomodado por uma pedra aleatória. O jovem deixa claro que não se trata apenas de uma pedra, mas de uma pá, e Choi pode entender isso se a examinar com o olhar de um aventureiro. Para Choi, essa pequena joia não passa de uma bugiganga, e ele não está nem um pouco disposto a usar sua habilidade única para isso. No entanto, An implora que ele dê uma olhada pelo menos uma vez. Relutantemente, Choi usa sua experiência para reunir informações sobre a pedra. É uma pedra de um tipo único, que amplifica e conserva a mana, além de transformá-la. Esse mineral esconde seu legítimo proprietário, pois só pode ser possuído por quem é digno. Choi entende que até mesmo os organizadores do concurso não tinham certeza da natureza exata desse mineral. Mesmo assim,
An participou do concurso. Mas como ele adivinhou? Se fosse uma questão de interesse pessoal de Choi, ele teria investigado. An não entende por que seu mestre permanece em silêncio. Choi decide ficar de olho em An por enquanto. O mestre acredita que seu aluno se tornará incrivelmente forte. Choi afirma que dirá ao mestre que An precisa de ajuda, mas que eles devem esperar um mês. O jovem expressa sua gratidão. Choi aconselha seu aluno a fazer uma pausa, mas ele decide se dedicar a isso. O professor diz ao garoto que, se ele estiver triste, pode sair para caminhar com seus amigos enquanto espera por uma sessão de treinamento difícil. An não tem contato com seus amigos há muito tempo e não tem certeza se merece se reunir a eles. Já se passaram 2 anos desde que An viu seu único amigo da academia. De repente, An recebe uma ligação daquele mesmo amigo, Taemi. Ele não está preparado para essa ligação, mas também não pode ignorá-la. De repente, An vê Taemin por perto. Os amigos ficam igualmente surpresos. Taemin não esperava reencontrar seu amigo tão facilmente. Eles não se comunicavam há muito tempo. É notável como os amigos se encontraram no mesmo lugar. O nome do jovem é Kang Taeman, um aluno de primeiro ou segundo escalão da academia. Desde o início, ele demonstrou um desempenho excepcional em todas as matérias. Ele é um indivíduo com vários talentos, destacando-se especialmente no manejo da espada. Suas habilidades são mais do que suficientes para se aventurar nas masmorras de Ranka. Temin diz a An que todo o seu grupo de bate-papo explodiu de entusiasmo quando ele mencionou ter conhecido An. Eles estão cheios de inveja. An comenta que não há nada para invejar aqui. Tiema acrescenta que Yuna se juntará a eles assim que ler a mensagem. Com surpresa, eles pediram mais esclarecimentos. Yuna informou a Tieman que ela não está muito longe, vagando por aí. An não esperava ver seus amigos tão cedo e tem certeza de que Yuna ficará encantada. An superou suas dificuldades com sucesso. Graças ao apoio de Yuna, não foi fácil para ele quando eles pararam de se comunicar. Tieman pede a An que conte a Yuna como tem se ocupado durante todo esse tempo. De repente, ele percebe que um devoto do demônio, um indivíduo amaldiçoado afiliado à Associação Everton, está se aproximando. Alguém precisa ser resgatado de uma maldição, e a recompensa para isso são informações sobre a Everton. An não tem intenção de matar. A mana corrompida gira em torno dele. Taemin também sente isso, mas essa mana é assustadoramente familiar e se aproxima. Ioana entra e se alegra ao ver Yogi. An se lembra de como Ioana o salvou uma vez. Era uma vez, An estava andando pela academia e ouviu uma fofoca sobre ele. 3 rapazes discutem como Yogmin conseguiu o primeiro lugar nos exames de admissão, apesar de não ter talento, e ainda assim foi autorizado a fazer um discurso. Um dos jovens comenta que An deveria ter vergonha de si mesmo. An passa correndo pelos rapazes e confronta um deles. O garoto tropeça em An e ele cai da escada. De repente, Kyuna aparece e questiona o jovem sobre sua audácia, exigindo um pedido de desculpas e acrescentando que, se eles se reúnem para falar pelas costas uns dos outros, é melhor ficarem calados. Kyuna afirma que, ao contrário deles, Yogmin estuda diligentemente, referindo-se ao jovem como lixo. Um dos jovens fica furioso ao ser chamado assim e ao ouvir falar de seus amigos. Os amigos do jovem o acalmam, dizendo-lhe que ela não é outra senão Kyuna, a filha do chefe da guilda Avenue Palace. O garoto declara que não se importa e permanece imperturbável. Em resposta, Yuna levanta o dedo médio. Yuna então lhe pergunta se está bem e se ele já almoçou. Yuna e Timon fizeram uma aposta e agora Timon deve um presente a Yuna. Assim, Yuna propõe a Timon que compre algo para eles. Durante esses tempos difíceis na academia, Yuna se tornou a companheira mais próxima de An após sua admissão. Kang Timon e Kyuna eram conhecidos em muitos departamentos da academia. No entanto, eles ainda tinham An em sua mira, pois o primeiro e o segundo lugares no exame prático estavam relacionados a um fracasso como An. O envolvimento em confrontos físicos dentro da sala de aula era proibido, mas eles recorreram a testes regulares e batalhas de treinamento para dissuadir os outros de se meterem com An. Por isso, ele era grato pelo apoio deles e lamentava suas ações. Yuna pergunta sobre a situação dos meninos. Timon menciona que parece que Yuna ficou doente porque ela não estava assim da última vez. Yuna garante à amiga que está tudo bem. O médico confirma que ela está bem de saúde. An pergunta a Yuna se algo aconteceu com ela recentemente e se ela esteve em algum lugar. Yuna diz que a academia estava preparando uma expedição à masmorra e que ela foi fazer uma exploração preliminar. Seu objetivo era apenas entrar na masmorra, então os professores os acompanharam. Foi então que Yuna notou que a masmorra parecia comum, apesar de sua aparência recente. De repente, a garota viu algo parecido com sangue em uma pedra e estendeu a mão para tocá-la. Com repulsa, ela pensou que poderia ser uma armadilha ou uma ilusão. An diz à garota que a mana dela está muito emaranhada para ser percebida como uma mera ilusão. Yuna pergunta a An por que ele diz coisas tão terríveis,
já que ela está realmente bem. An diz a Yuna que Tieman tem razão e que eles não podem deixar as coisas assim. An quer examinar Yuna, mas a garota diz que já faz muito tempo desde o último encontro e pede desculpas pelo incômodo. An lhe garante que tudo está bem e pede que ele se sente em silêncio por um momento. An libera sua mana e seus amigos testemunham suas propriedades curativas. A organização Everton é um grupo que adora demônios, capaz de lançar maldições aproveitando o poder dos demônios. A mana de é transformada em energia divina. An não tem escolha a não ser resistir usando seu poder divino. Felizmente, a maldição acaba não sendo muito poderosa. An declara que está começando o processo de cura e estende as mãos para Yuna. O garoto pede à garota que espere um pouco. De repente, a energia que oprimia a garota desaparece. Espantados, seus amigos perguntam a An como ele conseguiu fazer isso. An pede que eles falem um de cada vez. An diz a Yuna que tem recebido a ajuda dela todos os dias e pede desculpas por ter cometido um erro tão banal. Temen pergunta se era um poder de cura. Yuna afirma que ouviu rumores, mas não tinha certeza de que essa habilidade existia. An responde que essa habilidade é sempre diferente e que ele não sabe seu nome específico. Temen sacode An como se os ombros do garoto fossem se quebrar. Temen diz que, seja o que for, o fato é que seu amigo acordou e que ele estava esperando por esse momento há muito tempo. Temen parabeniza An. Yuna fica animada e diz que sempre acreditou que An seria capaz de fazer isso. A garota menciona que provavelmente precisa de um autógrafo de An e pega um pedaço de papel. Temen pergunta a An se ela planeja fazer uma festa após a formatura e comenta sobre o quanto An cresceu. Temen pergunta quando An planeja voltar para a academia. An revela que quer deixar a academia porque está treinando com um professor e precisa se concentrar em sua prática. Os amigos, atonitos, perguntam quem é o professor de An. An diz que pode revelar essa informação mais tarde, embora ele mesmo acredite que nunca poderá contar aos amigos que seu professor é Choi. An pede desculpas a Tiemin e Yuna por não manter contato, dizendo que elas são suas melhores amigas. Yuna o tranquiliza dizendo que não há nada com que se preocupar e que está feliz por An estar bem. Tiemin menciona que eles não se veem há muito tempo e que, a partir de agora, eles não se encontrarão mais. Ele pede a An que sempre o chame por qualquer motivo. An garante a eles que realmente ligará e está muito animado para encontrar seus amigos, expressando sua profunda gratidão. An, exausto, desmaia em casa com um grande urso de pelúcia que ganhou em uma máquina de fliperama com seus amigos. Fazia muito tempo que An não se divertia tanto. Por quebrar a maldição de Everton, An recebe uma recompensa. Informações sobre Everton. O jovem fica sabendo que Everton está planejando uma nova expedição ao subterrâneo da academia. Faltam 15 dias para a expedição. Essa informação significa que Yuna e Timon podem estar correndo perigo. O jovem decide que precisa chamar os professores, mas é impedido pela possibilidade de que os seguidores de Everton descubram e mudem suas táticas. An tenta se acalmar, decidindo que primeiro deve detê-los, pois a Everton é uma organização que ele mesmo criou. O jovem acha necessário se envolver nessa questão independentemente de quaisquer obstáculos, pois não quer que as pessoas, especialmente Yuna e Timon, sofram por causa dele. An acredita que não pode mais contar com a ajuda deles e deseja derrotar a Everton em 15 dias. Quando a entra em sua sala de treinamento, ele não consegue conter sua empolgação. O jovem considera essa sala ainda melhor do que a da academia. Choi presenteia An com um pingente feito de bastião. Choi sugere o início do treinamento e aconselha An a aquecer seu corpo. An entra na sala, onde as portas se fecham atrás dele. O professor decidiu sujar a sala de aula. Choi pensou muito sobre o motivo de ter que instruir An. O professor presumiu que seu aluno provavelmente havia dominado toda a teoria da academia e acreditava que o jovem precisava de experiência prática. Por isso, ele poluiu a sala com veneno. O macaco dentro de An ficou extraordinariamente sensível. Uma energia pegajosa tentou engoli-lo. An entrou em colapso, incapaz de controlar seu corpo e a energia que estava no subsolo. Choi afirmou que, mesmo que fosse uma realidade virtual, seria difícil de suportar. Choi insistiu que An deveria primeiro se aclimatar à contaminação antes de se aventurar no subsolo. Choi implora a An que revele o que ele está escondendo. An se esforça para respirar, mas precisa se controlar. An começa a sentir sua respiração se estabilizar um pouco. O jovem se estabiliza mais rápido do que seu mestre havia previsto, mas, ainda assim, é apenas o começo. O subterrâneo é um ecossistema diferente do mundo real e exerce uma grande atração sobre os monstros. Se alguém morre no subsolo, seus restos mortais deixam apenas aparições, e a energia dessas aparições contamina o subsolo. Essas profundezas poluídas podem até ser mortais para uma pessoa. Choi diz a An que ele não terá tempo para esconder
descobrir sua habilidade única. An nunca havia se deparado com uma contaminação dessa natureza antes. Essa complexidade não é algo que An possa suportar apenas com sua perseverança. A mana de An protege seus órgãos vitais da energia contaminada. O jovem lentamente chega ao seu limite. An passa muito tempo na sala envenenada sem usar suas habilidades. Choi está ansioso para que An use seus poderes, mas o garoto não tem pressa para isso. An diz que o professor deveria tê-lo informado desde o início que ele poderia usar suas habilidades. Choi não gosta da brincadeira de An sobre o assunto e comenta que o segredo não é motivo de piada. Enquanto isso, Eden observa An e acha que ele está lidando bem com as coisas, mas Eden acha que se ela testasse o garoto, ele não duraria nem um minuto. Eden dá a entender que a mana do herói está em outro nível. A energia divina não é a única coisa que pode enfrentar o demônio. A mana do herói é uma energia altamente purificada que apenas 7 heróis possuem, e emprega essa mana. Choi acredita que o garoto está finalmente usando sua habilidade única. An pode resolver o problema da poluição por meio da purificação. An usa o poder de um sacerdote. A energia divina cura rapidamente o corpo de An. Choi especula que se trata de um poder que toma emprestada a força dos espíritos, e nesse caso, An perderá a consciência. An informa ao seu mestre que está pronto. Choi fica surpreso com o fato de o garoto ainda não ter perdido a consciência. Choi começa a considerar que An usou uma habilidade diferente da que ele pensava inicialmente. O professor nunca havia se deparado com algo assim antes. An está na sala de treinamento há 3 horas e 28 minutos. Choi se refere ao garoto não como um humano, mas como um monstro. An considera isso um elogio. Choi afirma que não é um elogio, mas uma expressão de admiração. O professor diz ao aluno para parar de fingir que está tendo dificuldades e para se levantar. An comenta que está realmente passando por um momento difícil. De repente, Choi entra na sala de treinamento e anuncia que o treinamento de esgrima vai começar agora. O garoto pergunta se o treinamento começará agora mesmo e fica surpreso com as palavras do mestre. Choi diz que terminará seu trabalho um pouco mais tarde hoje. An está no banheiro, admirando seus músculos que cresceram significativamente após um treinamento intenso. Além disso, ele obteve informações sobre a visita planejada da Academia à Masmorra, que ele pretende explorar. A excursão está programada para acontecer em uma semana. Felizmente, essa masmorra em particular tem o nível de dificuldade mais baixo. Os alunos terão até mesmo uma equipe para protegê-los, e os professores também os acompanharão. Será que eles irão tão longe pelo Everton? An se preparou muito para o confronto com Everton. Graças ao treinamento com seu professor, não só a proeza física de An melhorou, mas também sua velocidade de processamento de mana. Agora An pode tentar um mergulho de nível moderado. Ele deveria ser fraco, mas também melhorou na alquimia. Então o jovem criou poções de classe intermediária e as colocou em leilão. Ele ganhou uma grande soma de dinheiro com as poções e decidiu visitar a loja de artefatos para comprar equipamentos de alta qualidade com os lucros da venda das poções. A espada de mão que ele comprou é muito mais leve do que a que ele tinha antes. Além disso, An adquiriu um bracelete mágico que distorce o espaço e pode suportar até 200 quilos. Eden observa enquanto o jovem se gaba de si mesmo e sonha em superar os torcedores do Everton. Eden pergunta a ele o que An está realmente fazendo e se ele quer que Eden roube todas as suas habilidades. De repente, An recebe uma ligação de seu professor, o serviço de Choi, dizendo que a segurança dos alunos é importante. Por isso ele decidiu ir até lá como diretor. An não entende por que o professor também deve ir, já que os alunos já têm uma boa proteção e, além disso, eles estão indo para uma masmorra com um nível de dificuldade menor. An expressa seu desejo de ir também. A princípio, o professor hesita, mas o jovem o convence e Choi concorda, com a condição de que An fique por perto. An fica feliz, mas o professor o lembra de que ele não deve esquecer que visitar a masmorra é uma extensão de seu treinamento. Depois de uma semana, o jovem informa a Timon e Yuna que também se juntará a eles no subterrâneo. Timon pergunta se An planeja aparecer como um monstro. Enquanto isso, os seguidores de Everton não entendem por que a maldição sobre Yuna, que estava claramente presa, desapareceu. Os seguidores de Everton prepararam sementes para plantar quando o grupo descer a masmorra. Eles chegaram antes de todo mundo para iniciar a excursão. Quando, de repente, Saren se aproxima dela por trás. A garota pergunta o que trouxe An até aqui. O jovem pergunta por que ela está aqui, se está aqui para participar da excursão. Saren responde com firmeza que ela foi escolhida porque recebeu uma bolsa de estudos. Com exceção de Yuna e Timon,
Se algo der errado, Saren pode se encontrar em perigo real. Yuna e Timon se aproximam e cumprimentam An e Saren à distância. Timon pergunta se eles também podem participar do evento. Saren pergunta por que Timon diz que An se aposentou. Timon explica que An se aposentou porque encontrou um mestre. Saren fica curiosa para saber quem é o professor do garoto. Choi chega e todos ficam felizes por ele acompanhá-los até o subterrâneo. An não quer chamar a atenção do professor, tanto que até pensa em ir para casa. Choi se aproxima de An e o cumprimenta, dizendo que o garoto deve cumprimentá-lo quando se encontrarem. Choi pergunta a An se ele está fingindo não conhecer o professor. An garante que não e apresenta o professor aos seus amigos. Enquanto o ônibus viaja até o destino, os amigos perguntam a An sobre seu mentor e ficam simplesmente encantados com o fato de Choi ser seu guia. Ao chegarem, o grupo se encontra em uma floresta. Tiemin diz a Yuna que isso difere um pouco do que ele mencionou anteriormente, pois ele não mencionou uma floresta. Saren supõe que eles podem ter tomado o caminho errado. Yuna comenta que esse lugar parece peculiar e acha que eles deveriam informar os professores sobre isso, pois eles disseram que o grupo iria para o nível mais fácil. Parece que o nível da masmorra mudou. Saren está assustado com essas circunstâncias e deseja sair dali o mais rápido possível. Ele não suporta nem mesmo assistir a filmes de terror. Eugel não gosta de ter An com eles, pois despreza o garoto. De repente, o grupo é atacado por espectros. An se lembra desse episódio de seu romance e implora que eles não ataquem os espíritos em hipótese alguma. Choi pergunta sobre as intenções do garoto, pois são espíritos malévolos que estão na masmorra. An afirma que eles não atacam. Se tivessem a intenção de fazê-lo, já o teriam feito. Choi pergunta como An pode ter tanta certeza disso. Esses espectros são os espíritos das pessoas que morreram por causa dos seguidores do demônio. Se eles os atacassem, todas as pessoas mortas nessa floresta se transformariam em espíritos malévolos e tentariam matar. An afirma que já havia lido isso em um livro. Um dos colegas de Choi pergunta o que ele está fazendo e se pretende acreditar nas palavras do garoto. Choi ordena que não ataquem os Vrights. Todos ficam surpresos com essas palavras e alguns ficam com raiva. Choi declara que lidará com todas as reclamações mais tarde. O chefe do departamento de esgrima afirma que o que An disse não é verdade e que ele só disse isso por medo. Pan afirma que ele não disse isso por medo e que eles podem sair da masmorra sem machucar ninguém. Choi sugere que eles se acalmem, pois há assuntos mais importantes do que se envolver em uma batalha no subterrâneo. Choi menciona que também há espíritos malignos aqui que não devem ser atacados, propõe encontrar uma maneira de sair da masmorra e implora ao chefe do departamento que se acalme. De repente, o chefe do departamento de esgrima lança um ataque contra os espíritos e os mata sozinho, alegando que foi fácil para ele. An se recrimina, pois deveria ter detido o chefe apesar de tudo. Choi pergunta ao chefe se ele se esqueceu de quem é o responsável por essa masmorra. O chefe indaga sobre o que ele disse e pergunta se Choi acredita no que seu aluno disse. Um dos membros do grupo pergunta a Choi se ele não se lembra das palavras que escreveu em seu livro. Dentro da masmorra, é preciso esperar qualquer coisa e ver todos como inimigos. Choi pergunta a esse jovem se ele sabe como os líderes tratam os membros da equipe que ignoram suas ordens e agem de forma independente. A complexidade da masmorra começa a aumentar de baixa para moderada. Os espíritos começam a fugir, alegando que seus amigos foram mortos. Os alunos não entendem por que o diretor Choi hesita nesse assunto, embora pareça que esses espíritos não têm a capacidade de atacar. A névoa fica mais densa. Choi pergunta a An o que ele acha. An se pergunta se eles deveriam intervir, mas já é tarde demais. Todos os espíritos na masmorra se transformam em entidades malévolas e buscam vingança por seus companheiros mortos. Temen cai no chão, questionando a natureza dessas criaturas. O chefe do departamento cai de joelhos, tossindo descontroladamente. Choi pede a Saren que o ajude a reposicionar o chefe do departamento, pois será problemático se ele morrer. Choi afirma que, se os espíritos se tornaram entidades malévolas, ele pode intervir. An responde que isso não funcionará e pede para resolver o problema com suas próprias mãos. Nervoso, Choi pergunta a An se ele planeja não fazer nada enquanto os espíritos atacam sua aldeia. An explica que está familiarizado com essa masmorra e que, se eles confrontassem esses espíritos, eles poderiam se transformar em seres muito mais maliciosos. An deseja proteger seus amigos com sua própria força, pois ele só sabia confiar em si mesmo. Ele implora a Choi que confie nele, pois ele pode salvar seus amigos. Choi concorda. Choi dá um anel a An, declarando que intervirá se o jovem falhar. Esse requintado anel de ilusão é extremamente raro, capaz de alterar a aparência de quem o usa por meio da manipulação de mana e até mesmo criar clones quando necessário. Choi reconhece a força de An, mas insiste na necessidade de ele fingir fraqueza e desempenhar um papel. An declara sua disposição para assumir a tarefa, reconhecendo o risco significativo envolvido, já que os espíritos se transformaram em entidades malévolas. No entanto, ele deve prosseguir,
pois foram suas ações que levaram essas crianças a se tornarem o que são agora. Essas crianças foram abandonadas por seus pais, usadas como escudos humanos na guerra ou deixadas para se defender sozinhas na solidão. Elas já sofreram demais e não é de uma luta que precisam. O que essas crianças realmente precisam é de descanso. Ele pega o anel e mergulha no templo do herege Michel Condor, um personagem que passou sua infância sob os cuidados de sacerdotes em um pequeno santuário. Como sacerdote, o jovem salvou inúmeras almas além dos limites do tempo. Michelle, uma clériga sênior, instila dúvidas na mente de Anne sobre se ele será capaz de prevalecer. Anne vê Ariana, que reza por ele. Eden observa os eventos e se maravilha com o fato de Ariana ter ido parar ali. Anne recebe um pequeno crucifixo. O garoto se transforma em um personagem de nível intermediário pela primeira vez. O anel de ilusão deu a Anne a aparência de Michelle. Choi testemunha a magia de Anne, que o lembra da magia que o garoto usou durante seu treinamento inicial, mas parece mais poderosa. Como Anne conseguiu tal poder em apenas 2 semanas? Choi acredita que essa criança é realmente um prodígio. Anne, encarnando Michelle, sobe aos céus, e os espíritos malévolos recuam diante do brilho que emana dele. Uma chuva dourada desce, causando danos aos espíritos. Quando os alunos olham para Anne, eles o veem como um santo, incapaz de compreender sua origem. Porque Michelle parece muito resplandecente aos olhos dele, mesmo que as crianças tenham se transformado em espíritos malévolos devido aos maus tratos que sofreram. Anne, como autor da história delas, os espíritos malévolos começam a chorar e se transformam em crianças. Anne alcançou um poder que excede em muitas habilidades de sua forma mortal. O jovem retorna à sua forma original e cai no chão. Choi se ajoelha ao lado dele e Yuna pergunta o que ela pode fazer por seu amigo. Choi comenta que esse resultado era esperado, pois é realmente difícil exibir tal poder em tão pouco tempo. Choi nunca testemunhou tal poder acompanhado de efeitos tão adversos. Anne está imóvel, encharcado de sangue. Choi pede que eles levem o jovem para o hospital e enviem um pedido de elixires restauradores para a associação. De repente, os servos de Everton aparecem, proclamando sua intenção de ajudar com o uso de explosivos. Os servos de Everton proclamam que, se o grupo quiser sobreviver, eles devem entregar o 8º herói. Choi ordena que os alunos cuidem do bem-estar de Anne e o levem para o hospital. Um dos empregados grita que ninguém poderá deixar o local. Choi confronta essa pessoa e lhe diz que ele precisa ir ao hospital, convidando-o a visitá-lo em outro momento. Anne acorda no hospital. Choi termina de comer uma maçã e pergunta se ele vai dormir por 3 dias. A primeira coisa que Anne pergunta é se todos estão bem. Choi o informa que uma figura sagrada apareceu e salvou todos eles. Choi revela a Anne que ele desmaiou e assustou a todos. Choi estava preocupado que Anne morresse ao usar essa habilidade. Choi revela que tem notícias angustiantes. Anne pergunta se aconteceu alguma coisa com seus amigos. Choi pergunta se Anne contou a seus pais que havia deixado a academia, porque Choi os informou. Isso irrita e ele se refere a Choi como velho. Choi pergunta o que Anne quer dizer ao chamá-lo de velho, já que Anne deveria ter lhe contado em algum momento. Anne e Choi discutem e a enfermeira pede que eles fiquem quietos no hospital. Anne decide visitar seus pais, que ele não vê desde que tirou um ano sabático acadêmico há quase 2 anos. Tudo por causa de Choi. Os pais de Anne até penduraram um pôster na vila quando ele entrou na academia. O que aconteceu? Aconteceu. Anne acha que deve abaixar a cabeça no chão e pedir desculpas. Anne se delicia com a comida preparada por sua mãe, seu prato favorito. Sua mãe sugere que talvez ele não tenha comido o suficiente e lhe oferece a sobremesa. O jovem diz que vomitará se comer mais. Seu pai lhe diz severamente que o filho não apenas tirou um ano sabático, mas também abandonou a academia. Apesar do enorme esforço que o jovem fez para ser admitido lá, o pai acrescenta que o subterrâneo é perigoso e que deixar a academia foi uma ideia errada. A mãe pergunta a Anne sobre a possibilidade de encontrar uma carreira adequada e segura, pois ouviu dizer que, há 2 meses, uma instalação subterrânea apareceu perto da casa deles, e ela está realmente assustada. O pai afirma que a vida fora de casa é perigosa e ordena que o filho fique em casa. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.